Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos lendo a biografia de São José, escrita por Jan Dobrazinski. Estamos na página 218, capítulo 2 da segunda parte. Bem, o que pensas? Perguntou Salomé. Herodes estava sentado em seu leito. Tinha o rosto tão murcho que seria possível pensar que não existia nada nele, além dos olhos ardendo em febre e o grande nariz. O terrível esforço que se impunha para ocultar seus sofrimentos o esgotava mais que os momentos em que se entregava aos gritos. Tinhas razão, murmurou, ao prestar atenção neles. Provavelmente são enviados do rei dos Partas. Terá chegado a ele a notícia de minha enfermidade. Acredita que estou morrendo. Essa história do suposto Saoshyant não é mais que uma armadilha. Não acredito em seus contos. Ele os enviou para se inteirar da situação. E crês que não significa nada essa história do menino que nasceu? Até lá chegaram as patranhas dos fariseus. O certo é que buscam aliados por aqui. Então é preciso mandá-los embora. Primeiro eu tenho que falar com os judeus. Já estão aqui aqueles que mandaste chamar? Estão aqui à espera de tua permissão para se apresentarem diante de ti. Que entrem. Diz-lhes que sejam breves, que não falem como costumam falar. Não tenho forças para escutar bobagens. E já deveria estar em Caliroe. Ali, eu sei, as dores vão desaparecer. Tinham de vir agora esses partas. Tu o fizeste vir ao palácio. Tu mesmo me disseste que fiz bem. Sim, está certo, tinhas razão. Chama esses judeus. Iam entrando no salão, um atrás do outro, rígidos, tensos e vestidos com suas vestes largas. Os sacerdotes traziam por cima delas os distintivos de sua dignidade. Vinham primeiro o sumo sacerdote Simeão, o filho de Betos, o sogro de Herodes, o pai da bela Mariane, que se tornou esposa do rei depois da morte de Mariane, a Esmoneia. Para aumentar a dignidade daquela que desejou tornar sua esposa oficial, Herodes nomeou sumo sacerdote a Simeão, privando do poder o antigo sumo sacerdote Jesus, filho de Foabis. Simeão vinha acompanhado de vários sacerdotes. Em seguida, vários fariseus, com os olhos fixos no chão, como para demonstrar a pouca consideração que tinham pelas magnificências do palácio, ou talvez para não enxergarem as esculturas gregas colocadas nos ângulos do ambiente. Na frente deles vinham Polião e Samea, dois dirigentes fariseus que mantinham estreitos contatos com o rei. Atrás, dois jovens fariseus traziam o ancião Hiléu, sustentando-o nos braços. Num gesto de benevolência, Herodes mandou oferecer uma cadeira ao venerável doutor. O grande Racan
reitor da escola chamada de Casa de Hilel, era um homem respeitado em todo o reino, e mesmo fora do reino, onde existiam colônias judaicas. Os recém-chegados colocaram-se em semicírculo diante do rei. Seus semblantes refletiam uma ansiedade que não conseguiam dissimular. Realmente não sabiam para que tinham sido convocados. Herodes despertava medo neles. Para dizer a verdade, ele tentava ser conciliador, mas sabiam que era capaz de ser simultaneamente raposa e leão. Além disso, estavam convencidos de que a enfermidade o deixara louco. Como de costume, o rei estava envolvido em uma nuvem de fumaça aromática. Salomé estava atrás de seu irmão, disposta a acudir em sua ajuda. Sabeis que eu já os fiz chamar. Sabeis que já os fiz chamar? Perguntou com veemência. Sabeis para que, né? Eu os fiz chamar? Apenas supomos. Quem tomou a palavra em nome de todos foi Simeão. Cremos que se trata dessas pessoas que chegaram do reino dos partas. Sim, ouvistes a notícia que eles traziam? A princesa Salomé nos disse: o que pensam dessa história do nascimento? As cabeças dos presentes voltaram-se para Hilel. Deixaram a palavra com o grande mestre. Conhecemos este assunto, rei Herodes. Hilel falava com voz um tanto rouca, e à medida que falava, tornava-se mais clara. Em séculos remotos, quando o rei da Pérsia se mostrou benigno com Israel, permitindo-lhe regressar às terras de seus antepassados, os sábios judeus de então tentaram demonstrar em seus escritos que as crenças dos discípulos de Zaratustra são um eco de nossas esperanças de um Messias. E parece que esperam o que nós esperamos há muitos séculos, o que nos foi prometido e chegará somente para nós. Queres dizer, Herodes interrompeu Hilel, que os persas, ao esperarem por seu Saoshyant, esperam simplesmente pelo Messias judeu? É assim como disseste, ó rei. A verdade é como o sol refletido em muitos espelhos. Bem, Herodes pegou a taça de vinho misturado com uma infusão de ervas que tinha o poder de refrear o ataque de dor que se aproximava. Quando há de vir esse vosso Messias? Lançou essa pergunta para Simeão, ou Simão. Aqui tem duas versões aqui. Primeiro ele chama de Simeão. Vamos manter Simeão, né? Lançou essa pergunta para Simeão, mas este, com um movimento de cabeça, passou-a ao sacerdote que estava a seu lado. O outro fez o mesmo. De homem para homem, como uma moeda rolando, a pergunta deu a volta e se deteve outra vez em Hilel. Perguntas, ó rei, disse o grande rabino, por algo que só conhece o Altíssimo, cujo nome será glorificado. Mas existem sinais. Que sinais? Cheio de emoção, Herodes voltou a interromper a palestra de Hilel. Onde estão eles? Esses sinais aparecem unicamente no coração dos homens. Existem alguns que sentem que o tempo está próximo. Não disse nada mais. Terminou como se quisesse cortar seu pensamento. Herodes esperou um momento e em seguida voltou a pegar a taça. Desejava ter força suficiente para concluir aquela conversa. No fundo, ele não suportava os fariseus. Considerava-os uns sabichões arrogantes.
demonstrava respeito por Hilel. Com Polião e com Sameia concordava em diversos assuntos. Eram-lhe necessários às vezes. Através deles, tinha a sensação de controlar, pelos lucros, a perigosa seita. Herodes sabia que grandes massas de Anhares incultos, ainda que tratados com desprezo pelos fariseus, professavam por eles um temor submisso. Esses escribas eram os donos dos segredos dessa gente estranha que a sorte lidera a governar. Aquele que quisesse governar os judeus tinha de contar com os fariseus. Herodes era rei dos judeus e queria ser rei dos judeus. Esse povo, ao mesmo tempo, o irritava e o fascinava com suas peculiaridades. A mesma coisa lhe acontecera com Mariame, a Esmoneia. Desejou-a com loucura e ao mesmo tempo suspeitava dela. E ele a temia e às vezes a odiava. Houve um tempo em que julgou ter aniquilado os fariseus. Entretanto, eles ressurgiram. Pareciam-lhe indestrutíveis. Aos sacerdotes, ele dominava com facilidade. Apreciavam, acima de tudo, a comodidade, o bem-estar, as boas relações com os governantes. Não tinham a pretensão de que a fé de Israel fosse a única, nem que todos os que creem em outra coisa sejam nécios ou pecadores, condenados à perdição uns quanto os outros. Simeão, que procedia de Alexandria, estava acostumado à convivência com os gregos e jamais diria aquilo que disse há pouco um dos escribas fariseus. O fato foi comunicado a Herodes. Abre aspas, maldito seja o que cria porcos e maldito o que ensina a sabedoria grega. Fecha aspas. Os fariseus eram insuportáveis com sua soberba, com seus pontos de vista, envenenavam as massas, eram culpados por ser sempre o reino de Herodes, considerados como algo completamente diferente de todos os outros reinos. Em Roma, falava-se dos judeus com desprezo e, no entanto, o imperador cumulava os judeus de favores como a nenhuma outra nação que lhe estava submissa. Em qualquer lugar onde estivesse uma colônia judaica, até ali chegava a influência dos fariseus. Agora estavam diante dele com os olhos fitando o chão. Odiava-os e, no entanto, sentia que tinha de contar com eles. Proclamavam por toda parte que estavam sob a proteção do Deus dos hebreus, mais que todos os outros homens. Talvez fosse assim realmente. Talvez conhecessem alguns encantamentos secretos. Sabia que estavam misturados com a conjuração de Antípatro e Ferorás, mas não procurava averiguar o que antes haviam prometido. Tenho ouvido dizer, disse Herodes, olhando do alto a baixo os que estavam diante dele, que esse Messias há de nascer quando o rei hebreu não for descendente de Judá. É isso que anunciam as vossas profecias? Preocupados, eles trocaram olhares. Desta vez, Sameia tomou a palavra em nome de todos. A profecia não é muito precisa. Pode ser interpretada de várias maneiras. Mas existe algo sobre isto? Hircano, antes de sofrer o merecido castigo, morou entre os partas. Pode ser que tenha contado a eles nessa época. Os homens que vieram aqui podem conhecer esta profecia. Eles se calavam diplomaticamente. O olhar iracundo de Herodes
bateu no rosto deles, que se encolhiam sobre si mesmos. Onde há de nascer este Messias? Arremessou a pergunta como se lançasse um dardo. Seus olhares evitavam o olhar de Herodes. Iam de um a outro, até se fixarem de novo em Iléu. A profecia fala claramente, disse o rabino, depois de um momento de silêncio. E recitou como se entoasse um cântico. E tu, Belém, terra de Judá, não serás a última entre as cidades de Judá, porque em ti nascerá um chefe que reinará sobre o povo de Israel. Belém? Herodes alisou a barba, que não estando tingida, parecia salpicada de cinza. É essa miserável aldeia, aqui pertinho, berço da estirpe de Davi? Não existe outra Belém, garantiu Polião. Tens razão, é uma aldeia miserável. A estirpe de Davi empobreceu e perdeu sua importância. Não precisas dizer-me, exclamou Herodes. Já sei disto. Então, neste caso, o olhar iracundo do rei percorreu as caras do círculo de homens. Onde vai nascer esse vosso Messias? De onde virá? O que esperais, pregando isto ao povo? Não esperamos nada, começou timidamente o sumo sacerdote. Temos nossa fé. E entre suas verdades também existem profecias acerca do Messias. Não podemos ocultá-las. Mas nós mesmos tememos que o povo possa tomar ao pé da letra as palavras das antigas profecias. Herodes pôs-se a rir mordazmente. Tens medo? Acredito em ti, sogro. És uma pessoa com senso comum e sabes que toda fé tem suas coisas incompreensíveis. Mas estes, e apontou com o dedo os fariseus, pensam de outra maneira. Falam sobre o Messias à esquerda e à direita. A repentina explosão de ira de Herodes rompeu o freio da cautela. Acreditam que eu não estou informado de que participastes nas conspirações de meu filho? Fez-se na sala um profundo silêncio. Logo, Polião e Sameia exclamaram em uníssono: Não fomos nós, ó rei. Se não fostes vós, foram vossos companheiros. Houve, de fato, alguns loucos que participaram de conversações indevidas. Foram castigados. E, no entanto, vós induzis o povo a não prestar juramento ao imperador. Somos teus súditos, rei, não dos romanos. Vós mesmos apelastes aos romanos contra vossos próprios reis. Quando vos aprouver, ireis fazê-lo de novo. De um salto, Herodes ergueu-se da cama. Estava excitado. Corria de um lado a outro, gritando e ameaçando-os com os punhos. Hoje incitais os anhares contra os romanos. Amanhã os incitarei contra mim. Eu vos conheço muito bem. Se precisassem do rei dos partas, vos levantaríeis para ele contra mim e contra os romanos. Eu adivinho para que esses homens vieram aqui. Essa história do Messias e do Saoshyant não é mais que uma cortina de fumaça. Meu reino está situado na fronteira dessas duas potências. É preciso tomar uma decisão. Ou estamos com os romanos, ou estamos com os partas. Eu já decidi.
serei amigo de César. Quando os romanos estão conosco, temos paz, mas vós vos deleitais com as conspirações e tendes vossos próprios planos. Para eles quereis destruir o que eu construí. Por eles, quereis destruir o que eu construí. Estes homens vieram aqui em busca de aliados entre vós. E também vós, deteve-se agora diante dos sacerdotes e os ameaçava com o punho. Vos deixastes arrastar. Vós acreditais que os romanos se deixarão expulsar por um anharês qualquer, que vós chamais de Messias? Ninguém venceu os romanos. Herodes interrompeu-se porque lhe faltou o fôlego. Tossindo fortemente, voltou a sentar-se no leito. Exalava um odor de cadáver que a fumaça aromática não conseguia neutralizar. Aproveitando que ele se calara, os judeus trocaram um olhar de inteligência. Simeão tomou a palavra. Falava depressa, febrilmente, a voz lhe tremia. Não nos acuses sem razão, genro. Tua acusação é injusta. Perguntavas pela profecia e te respondemos conforme está escrito nos livros antigos. Mas, como te disse, não se sabe o que significam exatamente essas profecias antigas. Nós estamos contigo, somos fiéis a ti. Sabemos o quanto fizeste pelo reino. Se estes homens vieram procurar por aliados e incitar a rebelião, não irão encontrá-los entre nós. Nós não queremos rebeliões. Existe uma profecia sobre o Messias, é verdade. O povo a conhece e espera pelo Messias. Faz séculos que está esperando. Ninguém sabe quem vai ser esse Messias. Ultimamente o povo começou a delirar. Associa um assunto do juramento ao assunto do Messias. Não existe alguma culpa. Nisto existe alguma culpa dos fariseus, mas não de todos. Apreciamos o rabino Polião, o rabino Sameia, veneramos o grande mestre Hilel. Mas na Galiléia existem cabeças esquentadas, irresponsáveis. O rabino Polião disse que eles foram castigados. Não queremos revoltas. Não esperamos por nenhum Messias que induza a rebelião. Não queremos semelhante Messias. Além disso, para que um Messias? Temos um rei, temos um César, reina a paz, o comércio se desenvolve, as estradas estão seguras, há muitas construções novas e formosas. Quanto aos homens que vierem, o melhor seria... Não concluiu, mas fez um movimento muito expressivo. Mas eu já sei, não podemos. São servidores de um grande rei. Nada desagradável pode acontecer a eles. Então é preciso afastá-los de algum modo. Mas, rei, não acuses a nós. Somos servidores fiéis. O longo discurso de Simeão permitiu que Herodes recuperasse as forças. A ira voltou a dobrar-se no fundo de seu coração. Escutava as palavras atemorizadas do sumo sacerdote, com a cabeça inclinada até o ombro e os olhos semicerrados. Graças à excitação, esqueceu-se de sua enfermidade. Era novamente o mesmo, uma raposa astuta. E o que diz o rabino Hilel? Perguntou Herodes quando Simeão parou de falar. O doutor ancião levantou sobre Herodes os olhos, meio cobertos pelas sobrancelhas, e disse com a mesma lentidão de antes: O sumo sacerdote te assegurou, ó rei, que não somos rebeldes, e assim é realmente. Cremos na chegada do Messias. Algum dia ele chegará, sem dúvida. Mas consideramos que não convém apressar-se em reconhecê-lo. Quando alguém gritar, chegou o Messias,
Um verdadeiro sábio não deixará que tal grito perturbe seus pensamentos, mas irá refletir com calma sobre isso. É o que o ensinamento dos doutores é tão importante e santo quanto as palavras da Torá, e o Altíssimo não interromperá o seu curso para enviar seu ungido. Os demais fariseus aprovaram as palavras do Rabi com um movimento de cabeça. Herodes sentiu-se tranquilizado. Bem, disse ele, vou chamá-los e dizer-lhes que vão até Belém. Deem um jeito para que não o encontrem nem ali, nem em lugar nenhum, nem em outro lugar. Depois, quando voltarem aqui, vou dar-lhes uns presentes e os mandarei de novo para o reino dos Partas. Tu és sábio, rei, admitiram várias vozes, como o próprio Salomão. Ide-vos agora, disse Herodes. Somente depois de um bom tempo manifestou-se o ataque. Mesmo retorcendo-se de dor, Herodes não deixava de fazer projetos para o futuro. Disseram que eu sou um rei sábio, pensava, como o seu Salomão, mas não confio neles. Não importa, já acertarei as coisas. Se não fosse essa dor, é como se eu estivesse empalado. Eu sempre serei mais esperto do que aqueles que me vão enganar. Ainda não nasceu alguém que me engane. Oh, se não fosse essa dor. Então, aqui termina o capítulo 2, né? Que é uma grande descrição, né? De como é que a ideia do Messias era tratado nos altos escalões, né? De Israel de então, né? Pelo rei, não é? E pelos fariseus, né? Digamos assim, os fariseus mais cultos, né? Nós estamos, o autor, né, está escrevendo aqui sobre um diálogo, né, entre a casta mais alta dos fariseus, né, e o rei, né, Herodes. E aqui nós vemos algumas coisas interessantes, que é a ideia do Messias, né? Então, os fariseus, os doutores, né, da lei, eles sabiam o que estava escrito, né? Obviamente, né? Que vinha o Messias, né? Aqui eles dão a entender de que as profecias são imprecisas, podem ser interpretadas, mas quem lê sobretudo Isaías sabe que isso não é verdade, né? Sabe que as coisas estão nos escritos dos profetas, sobretudo Isaías, muito bem definidas, né? Mas vamos dizer assim, são profecias até então não confirmadas, né? Então digamos que um certo cuidado, né, era compreensível, né, nessa época, né? Então essa preocupação
existia uma preocupação com essa profecia dos fariseus mais cultos, né, por causa da excitação que essa ideia causava na população em geral, né? Eles mesmos disseram que a população era incontrolável nesse aspecto, né? E havia uma preocupação de Herodes, né, com a política do tempo, né, com a política do tempo dele. Ou seja, primeiro, que o Messias fosse um rei e que ia colocar o reino dele sob algum tipo de perigo, né? E depois que os partas estariam interessados, né, em invadir o reino de Herodes, né? Invadir aqui o Império Romano, né, já que eles vinham da parte dos partos, né? Os 3 reis magos, né? Então, é interessante a gente seguir aqui o nosso autor, né? Porque ele mostra bem, né, as duas realidades, né? São duas cenas, né? São duas cenas muito distintas que o nosso autor tenta pintar na nossa cabeça, né? Uma cena é a cena da Sagrada Família. De todos os seus problemas, de todas as suas dificuldades. Então, a Sagrada Família estava passando por todas as dificuldades, por todos os problemas. José tentando gerenciar, né, a Sagrada Família. Miriam tentando cuidar do menino, né? Todas as dificuldades da vida, enfim, todas as dificuldades para a apresentação de Jesus, para a purificação de Maria, todas as dúvidas de José, as dúvidas internas. Então essa é uma cena, a cena de Belém, a cena da apresentação, a cena do encontro com Simeão, né? Então esse é um conjunto de cenas que são muito caras para nós, né? São cenas bíblicas, né, do Novo Testamento, que cala em nosso coração, né? A outra cena, né, é a cena do poder temporal, do poder imperial, do poder de todas as intrigas, de todos os medos, de todas as fofocas, né, de todos os conluios palacianos, né? Um rei decrépito, extremamente doente, tentando ganhar uma sobrevida, né? E com planos para o futuro, etc, etc. E uma classe de altos dignatários do judaísmo tendo esse contato, né, com esse poder temporal, sendo corrompido por ele, né, tratando com esse poder da maneira corrupta, né, a relação do templo, né, com esse poder, e alguns sábios ali, obviamente, dos judeus, né, como esse próprio Hilel, sendo instrumentos, né, desse diálogo aqui maluco entre o rei e a cúpula do templo, né, a cúpula dos fariseus, né? Então, só que uma cena a cena da Sagrada Família,
né, o drama da Sagrada Família, e o drama desse poder temporal, elas estão intimamente relacionadas. Né? E a Sagrada Família será impactada profundamente por isso, né? Então, é nesse conjunto de coisas, né, que nós estamos envolvidos aqui nessa história, né? Eu queria chamar a atenção de vocês para uma coisa que o autor deixa escapar, né? Que é uma coisa pouco falada, mas muito importante, né? Que é o seguinte, aqui o autor fala o seguinte: em Roma, falava-se dos judeus com desprezo, e no entanto o imperador cumulava os judeus de favores como a nenhuma outra nação que lhe estava submissa. Em qualquer lugar onde estivesse uma colônia judaica, até ali chegava a influência dos fariseus. Agora estavam diante dele, com os olhos fitando o chão, diante de Herodes, né? Então, os judeus tinham muita influência em Roma, na corte imperial, né? Então, em todos os momentos, né? O templo de Jerusalém sabia dessa influência, né? E usava essa influência, né? Então, havia uma diáspora em Roma, havia uma diáspora no mundo, mas eles eram muito poderosos, tá certo? E a outra parte é o desprezo com que se tratava o Messias, né? Naquele arroubo, né? De Herodes, quando ele levantou da cama, começou a correr, etc, etc. No final ele fala: e também vós vos deixastes arrastar. Vós acreditais que os romanos se deixarão expulsar por um arrarês qualquer que vós chamais de Messias? Ninguém venceu os romanos. Aqui a gente, sabendo da história, né, a gente pode imaginar que Herodes pensava isso mesmo. Aqui é apenas um romance, né? Mas essas palavras passaram pela cabeça de Herodes, né? Deste Herodes e do outro também. Mas é muito interessante a gente pensar na ironia da história aqui, né? Vós acreditais que os romanos se deixarão expulsar por um rarez qualquer, um camponês, né? Uma pessoa simples, que vós chamais de Messias? 400 anos depois, né? O Império Romano estava convertido, né? E iria cair na mão da igreja desse Messias, né? Como a tábua de salvação do Império, né? Nunca é demais a gente lembrar essas ironias, né? Esses rompantes do poder temporal que desconhece o poder espiritual, né? Tá certo? Então, gostaria de ouvir as observações e comentários dos senhores, se houver. Professor, a gente observando as ações desse Herodes, como que ele reage às coisas,
que o homem está caindo de podre em vida, né? Deus nos livre e guarde. Mas assim, aí a gente vê como que ele se apega à vida, ele se apega, ainda faz planos para o futuro, se apega ao poder, se preocupa em perder o trono, né? Isso nos ajuda, porque a gente, a princípio, a gente pensa assim, como é que pode, né? Mas isso somos nós pensando com a cabeça de cristãos, né? De quem acredita em Deus. E aí isso faz com que a gente entenda um pouco como é que funciona a cabeça mesmo dessa elite de hoje. Isso. Porque depois disso aqui não há nada. Então você tem que se agarrar mesmo a isso aqui. Isso. E tentar esticar como se fosse uma borracha, assim, porque depois acabou, né? Então, porque é impressionante, porque quantas vezes a gente pensa, né, que esses homens já têm tanto dinheiro, tanto poder, que é suficiente para não sei quantas gerações da família deles após, né, a vida deles, mas eles nunca estão satisfeitos, porque é lógico, a vida, eles veem que o final se aproxima, mas eles querem se agarrar nisso aqui de qualquer maneira. É impressionante isso. A gente vê vários velhinhos hoje, ué, se agarrando a vida do mesmo jeito. E a gente nem sabe como é que eles estão, né? Fisicamente. Eu digo, como é que eles estão vivendo ainda, né? Assim, hoje o que... Porque, na verdade, se você for ver no mundo hoje, só tem velhinho, né? Os grandes poderosos do mundo são muito velhos hoje, né? Principalmente os globalistas, né? Estão tudo acima de 75, próximo de 80 anos, né? São todos quase que decrépitos, né? Se você for pegar Bill Clinton, o Soros, né? O Rothschild morreu, né? Deixou o filho mais novo. O Soros já deve estar passando também as coisas, o controle, está passando o controle para os filhos mais novos. Mas são todos muito decrépitos, né? Os líderes mundiais, você pega Biden, Putin, também já velho, né? Enfim, nós estamos presenciando, né? O próprio lá, aquele miserável lá da Microsoft, Bill Gates. Bill Gates está velho também. Klaus Schwab. Pois você imagina. Você imagina. Esses caras estão raspando os últimos anos da vida dele e eles vão encontrar com o capiroto logo, né? Enfim, são todos decrépitos, né? São todos decrépitos, com todas as ilusões do paganismo na cabeça, né? E com aquele desespero, né? De entregar tudo o que eles conseguiram na vida, né? Aquelas riquezas imensas, né? De entregar tudo na hora de morrer, né? E quanto mais próximo da morte, né? Mais desesperados eles ficam, né? Porque os planos também que eles fizeram não estão dando certo, né? E isso desespera cada vez mais, né? É uma coisa horrorosa, Agora, em clave menor, Ana Paula, a gente vê esse mesmo desespero na nossa sociedade, próximo da gente, né? A gente já comentou algumas vezes aqui, né? Essas mulheres mais idosas, né? Fazendo essas operações, essas cirurgias plásticas, né? Esses senhores mais idosos, né? E senhoras também, cheio de tatuagem, né? Cheio de loucos por academia, por não sei, qualquer poção milagrosa que eles encontram aí
de promover a saúde, eles compram e vão ir para spa, ir para não sei o que, para rejuvenescer não sei o que, e faz isso, faz aquilo, os creminhos para isso, para aquilo, para rejuvenescer, para pintar o cabelo. Esse é o mesmo desespero. Né? É o mesmo desespero que afeta esses decrépitos que não têm fé. Né? É uma coisa apavorante. O desespero de alguém que esteja chegando perto da morte é impressionante. É um desespero. Existe o desespero visível, não é? E existe o desespero interior, né? Daqueles que não verbalizam, não mostram, mas estão desesperados interiormente, né? É uma coisa apavorante. O Felipe levantou a mão aí. Professor, o senhor fez comentários sobre essa busca por essa vaidade, né? Ontem eu estava tendo uma feira de cosmético ali no... Opa, sumiu seu som aí, ô Felipe. Tá sem som mesmo, nós não estamos... Um negócio imenso, cheio de stand. Opa, Felipe, tá falhando, tá falhando. Então, eu acho que eu não vou falar, porque agora eu vou pegar um trecho de estabilidade e aí eu não vou conseguir falar. Falou, meu caro. Não estamos te ouvindo mesmo, não. Felipe tá mudo. Opa, Ana Paula, ou Márcio. Ana Paula ou Márcio, levantou a mão aí. Oi, professor, sou eu. Só se o Felipe ainda conseguir falar isso. Acho que não, ele deve estar... Então, na hora que ele quiser voltar, é só acenar aí que eu tiro o time de campo aqui. Bom, nós estamos vendo aí mais um mistério a contemplar aí, né? Não sei se no Rosário, embora já tenha havido a apresentação do Menino Jesus, a edificação da Nossa Senhora, nós estamos voltando ali para o mistério ainda do nascimento dele, né? A gente está vendo aí o milenarismo, quase que eu fiz o contrário, milenarismo aí político, né? E o senhor comentou aí também do milenarismo social, familiar, individual, né? Prático, né? A única crença só nessa vida, né? Das velhinhas siliconadas, velhinhos doidões, trocam a sua coroa de 60 por 2 de 30, 3 de 20. Né? Incrível. Depende da promoção, né? Cada história horrorosa. Mas aí a gente vê aí, né? Igual você falou, esses velhinhos aí da Open Society, né? Dos escudos vermelhos aí da City lá de Londres e lá do Downtown Manhattan também, né? Wall Street, etc. E eles, né, tentam de tudo, fazem transplante de coração, igual os Rockefeller. Dizem que faz coisa muito pior, né? Fazem adrenocrome, tanta coisa bacana. Mas aí isso aí pra gente ver também, meditar também, se a gente não tá entrando também nessa mesma onda, né? De achar que o paraíso é aqui, essa conversinha de um mundo melhor, né? Que ganha muita gente nas eleições. Isso é. Tem um Sinédrio da ONU, né? Apesar de o senhor e Ana Paula enumerarem aí os vovozinhos aí, que devem ser os Herodes primeiros, ainda tem os Herodes segundos, né? Que crucificaram, que ridicularizaram Nosso Senhor, né? Tem os jovens líderes aí do Klaus Schwab lá e... É igual a juventude como nazista do Hitler. Pois tem o Herodes 2 aí, que eles ainda vão ainda aprontar muito pela frente. Aí. Bom. Eles deixam a sucessão, né?
Mas aí para a gente sempre pensar nisso, sempre ver onde é que, né, onde é que nós estamos colocando, como o senhor disse, tem a Sagrada Família, né, a encarnação ali da pobreza, da obediência, da castidade, e tem ali do outro lado, né, vão parecendo com as lutas de boxe, né, de um lado do ringue, esse pessoal do outro lado, Herodes e sua turminha, né, o poder, o prazer e possuir, todo mundo ali unido com aquilo, né, e para ver para que lado, como tem aquela meditação, né, da bandeira de Cristo, a bandeira do diabo, você tem que definir qual né? Isso, qual lado que você está, de um, de outro. Muitas vezes a gente se vê hora com a mão numa bandeira, a mão na outra, e aí? Você vê uma vela para Deus ou para o diabo, vamos dar um jeito, né? A gente tem que partir para isso aí. Tinha mais alguma coisa que eu lembrei aqui, mas se eu não notar também não falo. Bom, professor, por enquanto já deu. Esse caso, se eu queira, possa falar mais alguma coisa aí a respeito, a gente vai Você tá certíssimo, Márcio. A gente está tão encharcado dessas noções erradas, né? Dessas doutrinas erradas, que a gente se vê emaranhado nisso ao longo da vida, né? E por mais que a gente tenha um discurso, né? Porque ter discurso é fácil, né? A nossa prática às vezes nos condena, né? Então essa coisa da juventude, de você, desse milenarismo que você apanhou bem, né? Milenarismo é uma heresia, né? Que atacou a igreja, ataca até hoje, que é muito fascinante para nós, né? Ele é muito fascinante. Então, essa coisa do prolongamento da vida, da vida com saúde até a altas idades, né? Das tendências de remédio, de alimentação, de suplementação, até certo ponto, né? Quando a gente se preocupa com isso, é razoável, né? Você quer viver uma vida razoável, com suas habilidades todas, etc., até o máximo que você puder, né? Mas a partir de um ponto, a gente passa a tocar a borda do milenarismo, né? A começar a acreditar que talvez, né, se a gente comer isso ou aquilo, se a gente deixar de comer isso ou aquilo, se a gente tomar isso ou aquilo, a gente vai viver para sempre. É muito perigoso a gente cair nisso, né? E milenarismo é gnóstico, né? Faz parte das variações, milhares de variações que a gente tem da gnose, né? Então, é de fato uma coisa terrível. E essas duas cenas, né, que o autor nos apresenta, que são as cenas, de fato, principais do mundo, né? Uma cena em que nós temos pessoas cumprindo as tarefas que Deus lhes tinham dado, com humildade, com paciência, com perseverança, sem ficar com raiva de ninguém, nem de Deus, nem de ninguém, com piedade, né? Cumprindo ali aquelas tarefas, cumprindo os deveres de Estado, e de outro, os poderosos, os que consideram que têm o poder de transformar os desígnios de Deus, os que não aceitam as limitações que Deus impõe, né? Os que estão em permanente guerra com seu próximo, com seu ambiente, enfim, né? Aqueles que estão
em eterno desgosto pelas coisas que Deus dá a eles, né? A vida para essas pessoas é um desgosto contínuo. Eles não aceitam nada que Deus dá a eles, né? Então, é essa turma de um lado e a turma do outro, né? Então, como você disse, nós temos que escolher a nossa bandeira, né? Nós temos que escolher a nossa bandeira. Mas quando a gente lê histórias, né, em que coloca essas duas turmas bem distintas, é mais fácil para a gente observar, né? Normalmente essas turmas estão embaralhadas no convívio da gente, na sociedade de modo geral, no palco social e político. Essas turmas estão interagindo umas com as outras, né? E é muito difícil distinguir uma da outra, né? Embora hoje no mundo, não só no Brasil, mas no mundo, os políticos se tornaram uma classe completamente apartada, né? Da sociedade e inimiga da sociedade, né? Os políticos hoje, no mundo inteiro, não tem nenhum que valha a pena um segundo da nossa atenção, né? Mas antes havia, mesmo na classe política, um emaranhado de pessoas de um lado e do outro, né? E é claro, né? Só nós, católicos, temos condição de fazer esse discernimento. Não tem nenhuma outra comunidade no mundo que consiga entender, enfim, imaginar ou analisar esse tipo de situação no mundo, né? Nós católicos temos, porque nós temos a nossa doutrina, a nossa igreja, os nossos sacramentos, as nossas graças, né? Louvado seja Deus, né? Isso é interessante também, que o milenarismo ele acaba deixando o campo aberto para aquela dialética marxista, né? É claro, é toda baseada nisso, né? Não é? É toda. O mundo não é esse paraíso, é porque tem alguém ali que está atrapalhando isso, é o seu opressor. Você é um pobrezinho oprimido. Aí nós temos aí, né, o sindicalismo, o comunismo, aí, usando os pseudo-oprimidos como massa de manobra, né, para poder fazer revolução, né, derrubar um sistema para poder adotar um pior ainda, né, sempre assim, sempre derruba um ruim, né, que poderia ainda ter um conserto, né, que já foi degenerado, inclusive, justamente para poder causar isso, para um outro ainda pior, né? Aí nós temos aí os movimentos sindicais, né, essas ideologias aí, né, liberal, socialista de um lado do outro, o feminismo, o hedonismo. É tudo milenarista. É tudo milenarista, exatamente. Ou seja, inclusive, a gente vai ver, por exemplo, lá naquele catecismo de São Roberto Bellarmino, né, tem uma citação do bispo do Antônio Macedo, do Grão-Pará, do século XIX, que, aliás, foi um dos perseguidos junto com Dom Vital, né, pelos maçons. Ele coloca lá os deveres de Estado. É muito interessante. Aí, por exemplo, a aceitação da condição que Deus te coloca e fazer o melhor que você puder para extrair a melhor virtude que tiver ali, né? Então, né, já que nós somos igreja militante, tem horas que eles vão te colocar na artilharia, tem horas que vão colocar na infantaria na frente, outras horas vão te colocar lá atrás como uma cadeia de suprimentos, né? E tem horas que vão te mandar numa operação arriscada lá, né, com uma tropa de choque, ou seja, sujeita a muitas agruras, né? Mas tudo isso para poder responder aquilo com um ato virtuoso, né? E para você ser causa segunda também de outras coisas que Deus quer, né? Exato. Servir de exemplo, né, de inspiração.
É assim que servem as comemorações dos heróis? Os Exatamente. heróis, né? Exatamente. Um modelo de virtude, né? Para inspirar as outras pessoas. Exatamente. Então, assim, porque se você é dócil a Deus te usar como causa segunda, isso é aceitar a graça de Deus, né? E recusar é exatamente ser indócil. A recusa da graça é um pecado gravíssimo, né? Então, assim, é isso mesmo. O esquecimento hoje de nós católicos dessa noção de dever de Estado é uma coisa preocupante, né? Assim, eu não digo que as pessoas esqueceram, porque isso não tem jeito de esquecer, né? Mas esqueceram na vida prática, né? Na razão prática, né? No dia a dia, né? E esqueceram, sobretudo, que a gente deve encarar, né, esse dever de Estado como uma coisa absolutamente natural, feita por Deus para nós, e que nós temos que agradecer, né? Isso. O que Deus nos colocou para fazer, e fazermos bem, né? Pois então, mais alguma observação? Oi. Parece que o Felipe vai conseguir falar. Ah, ele levantou a mão de novo? Levantou. Opa, Felipe, diga aí. Eu levantei na Paula me salvou. Agradeça a ela. Eu vou ligar, ela estava dizendo que eu fui numa feira ontem de cosmético, ali no Parque da Gameleira. Aí eu cheguei lá, assim, a gente não espera muita coisa, mas assim, você está presente naquele local. O senhor falou da questão da vaidade das pessoas que elas estão buscando. Eu fiquei assim, meio tonto com o negócio, porque assim, é uma quantidade de um negócio imenso, uma quantidade desses negócios de creme para beleza e cosmético, e unha, cabelo, palestra. Aí eu vi aquele ambiente, o meu objetivo era vender o meu peixe lá, chegar em alguma empresário, né, de lado ali, assim, um barulho, uma coisa assim. Aí eu peguei e fui para um restaurante, entrei, né, para ver se eu conseguia extrair alguma coisa ali. Eu falei, quer saber? Não vai dar. Eu saí e aí fui continuando minha visita na rua, aí fiz aquela região, mas assim, eu fiquei bobo de ver as pessoas buscando esse negócio de beleza, de cabelo. A gente tem esse, digamos assim, vamos por segmento, né? Aí tem o segmento das academias, que o pessoal busca, e tem o segmento da alimentação. Mas ontem eu tive essa presença ali naquele local, e hoje, sendo mencionado esse assunto, ontem eu já fiquei roubado, hoje eu estou vendo que o negócio não é mais, a gente, não é de se espantar, mas você está presente ali, vivenciar. Aí eu saí de fininho, mas é isso. Imagina a sua experiência, Felipe, porque dizem que é uma das indústrias mais lucrativas do mundo, né? A indústria de cosmético, né? Que por causa exatamente disso, né? Nós hoje vivemos apenas para a vida presente, né? Então, o homem atual, ele não procura a vida eterna, né? Então, é assim, né? Não tem outro jeito, né? Mas, Ana Paula, você queria falar alguma coisa, Ana Paula? Foi sim. um negocinho.
fosse uma feira assim, venha cá fazer um retiro espiritual, torne sua mãe melhor, melhor mãe, esposa, uma pessoa santa, talvez a gente encontrasse ali uma meia dúzia, né? Porque ninguém conhece aquele ditado lá do Nelson Rodrigues, né? Não seja bonita, seja interessante. Então, todo mundo quer ser bonita para engaloba, né? Porque não tem conteúdo. E assim, o que o pessoal fala muito, eu também já percebi isso também. Atualmente, pelo menos no Brasil, assim, que não era tanto, né, assim, décadas atrás. Mas, assim, que o pessoal aqui investe pesado na aparência e não tem substância, né? Não tem. E tem lugares ali fora que eles não investem tanto, assim, na aparência, segundo a Ana Paula, que o pessoal desse lugar já é bonito por natureza. Mas que eles procuram, pelo menos, ainda preservar pelo menos muitas pessoas ainda ter algum conteúdo, nem que seja meramente intelectual, né? Mas o negócio aí fica meio complicado, né? Aqui a aparência é pesada. O brasileiro gosta de aparecer, né? Em tudo, né? Isso é um traço cultural nosso terrível. Não, mas a indústria de cosméticos, ela é absolutamente avassaladora. Em todo mundo é uma coisa impressionante, né? Movimenta bilhões. Sim, parecia. Na praia, você não vê gente tão sem roupa igual tinha lá. Impressionante. As meninas. Não, uma coisa assim, de doido, de doido. É isso aí. Mas então, pessoal, Deus lhes pague a presença, paciência, os comentários, as observações. Tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.